Em debate no ar aqui na Rádio Grenal, neste domingo, dia 13 de junho de 2021, dia de dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. O Grêmio entrando em campo daqui a pouco, 4 horas da tarde na Arena contra o Atlético Paranaense, com o comando do Haroldo de Souza, vai narrar aqui na Rádio Grenal, comentários do Luiz Carlos Zec, as reportagens do Bruno Soares, comentários de arbitragem do Diego Real e o plantão do Rogério Belk. E depois, 8h30 da noite, tem o Inter, com o Osmar Loz como interino, enfrentando o Bahia, lá em Salvador. Ângelo Afonso conta com os comentários do Calvin Correa, reportagens do Lucas Katsurayama, comentários de arbitragem do Diego Real e o plantão do Lucas Arruda. E nós vamos juntos nesse dupla de domingo para projetar bastante dessas duas partidas, falar também de seleção brasileira, que estreia hoje na Copa América contra a Venezuela, lá em Brasília. Venezuela com vários casos de Covid-19, mas o jogo está confirmado. E falar também de outros assuntos, tem Campeonato Brasileiro, tem Eurocopa, agora há pouco a Inglaterra venceu a Croácia por 1-0 e nós vamos até as 2 da tarde quando vem o Luiz Carlos Zec pro Esquentando o Jogo. E desde já tu é nosso convidado a participar, mandando o teu recado, a tua opinião, a tua projeção para essa rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos da dupla, o Grêmio contra o Atlético Paranaense, o Inter contra o Bahia. Manda o teu recado no WhatsApp 519-9919-4808, 519-9919-4808. Eu, Nicolas Wagner, estou na companhia do César Fabres, da Silvia Macedo, Benhur Marchiori e o Kenny Braga. E eu começo pelo Kenny, que já está conosco, para saber da expectativa dele para esse Inter que entra em campo logo mais, Kenny, com Osmar Loz como interino. E aí, o que esperar do Inter logo mais, Kenny? Boa tarde. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, lembrar que hoje é o dia de Santo Antônio, né? O dia do Santo Casamenteiro. Perfeito. Então eu quero que o Santo Antônio abençoe todos nós e particularmente abençoe o time do Internacional e que possa fazer um bom jogo contra o Bahia, lá em Salvador, no Pituaçu, em Salvador. O Internacional hoje joga com um treinador interino, que no caso o Osmar Loz, e o Osmar Loz é um treinador que conhece muito o grupo de jogadores do Internacional. A minha expectativa é uma expectativa confiante. Eu acho que o Internacional vai fazer um bom jogo lá e tem todas as condições de vencer, embora o Bahia seja um adversário muito respeitável, claro. E eu tô curioso para saber qual será digamos assim, a escalação do Internacional. Quais são os jogadores escolhidos pelo Osmar Loz para enfrentar este jogo no Pituaçu, lá em Salvador. Pois é, Kenny. No jogo contra o Vitória chamou a atenção que foram os jogadores que praticamente definiram a equipe e o esquema tático. Tendo em vista que o Inter vai com o técnico interino, tu não acredita nessa possibilidade de ser um time parecido com aquele que começou contra o Vitória, com os jogadores praticamente definindo a escalação? Eu tenho impressão que não vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar muita coisa, não. O Daniel, evidentemente que vai jogar, né? Porque o Lomba está não sei, o problema dele é resfriado, o que é, mas não vai jogar o Lomba. Eu acho que o Saravia não joga, o Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés, Johnny, Denilson, Patrick, Tyson, Yuri Alberto, Thiago Galhardo. Eu acho que esse é o time aí do Osmar Loz. A não ser que ocorra na última hora alguma surpresa, mas acho que não vai ocorrer nenhuma surpresa. Aí, Kenny Braga projetando esse Inter que entra em campo logo mais, às 8h30 da noite, contra o Bahia, sob comando do Osmar Loz, né, com a saída do Miguel Ángel Ramírez. O Inter na busca por um técnico, mas por enquanto vai com o Osmar Loz na Casa Mata. E vou dar uma boa tarde também para um dos representantes do Grêmio aqui hoje, Benhur Marchiori, Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. A expectativa do amigo Benhur. Boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Fabris, Silvia, Kenny e aos ouvintes. O que ele falou ali no dia do Santo Antônio,
e pediu a bênção do Santo Antônio para os jogadores do Internacional. Eu quero dizer que lá na Bahia, o Santo Antônio é muito querido também, Kenny. Então não vai poder ajudar o Inter porque o pessoal do Bahia lá é todo devoto. E é um dia especial, Nicolas, porque para mim o Santo Antônio é o cara, sabe? O que ele falou. Eu tenho só uma pergunta: em quem é que tu pensa nesse dia de Santo Antônio? Tu não pensa num rapaz chamado Fabiano? Não, ali é causa perdida, já desisti. Não, causas perdidas. Não, o Santo Antônio, que ele não é só casamenteiro, ele é também o santo ao qual nós recorremos quando perdemos alguma coisa. É o santo das coisas perdidas. Eu sou muito devoto, embora tenha nascido, Nicolas, no dia do São Francisco de Assis, 4 de outubro, sim. Mas para mim é o Santo Antônio. Com relação ao Grêmio Atlético Paranaense, não é jogo jogado, hein? Esse Atlético é aquele time assim, ó, que quando perde de pouco, e quando ganha, igualmente ganha de pouco. É um time difícil de ser batido, principalmente se estiver em campo, e eu não sei, tu podes confirmar aí com a reportagem, a grande paixão do Luizinho, estará é o Nick. Então hoje a torcida toda do Luizinho é pro Nicão, é uma paixão recolhida, Nicolas. É verdade, é uma grande atração aí, principalmente no caso do REC, que vai comentar a partida, vai ter o prazer de comentar uma partida na qual o Nicão estará em campo. E o Grêmio, meu caro César Fabres, ainda sem o Douglas Costa, né? Conversávamos mais cedo sobre isso. Boa tarde. Pois é, até na quinta-feira eu conversei com o Douglas por telefone, até mais cedo eu relatei aqui o quanto que ele está empenhado. Ele não é só um jogador visando, viu, Benhur? Em primeiro lugar, bom dia, Benhur. O Kenny também, bom dia. E é algo que eu fiquei muito feliz, Benhur, porque o Douglas não está só a fim de jogar, ele está a fim de ajudar fora de campo, porque ele sabe o quanto que a imagem dele com o Grêmio é grande, a imagem do Grêmio dele com o Grêmio é forte. Tanto que nos próximos dias aí vai ter linha do Douglas Costa na Grêmio Mania. Ou seja, mais uma maneira do Grêmio lucrar fora de campo, fora as camisas aí, mais de 20 mil camisas vendidas até o momento. Imagina com esse cara começar a estrear, a jogar, e ele já tá bem fisicamente. Ele só não tá hoje à disposição porque ficou em contato aí com um familiar que estava com o Covid. Então, para evitar qualquer tipo de problema, o Grêmio que já vem aí, já teve uma semana difícil em relação aos testes de Covid e funcionários também. Tem que lembrar que o Grêmio está também passando um momento delicado com os funcionários, Benhur. Tanto que tem um que está hospitalizado. Não sei se você sabe, mas o motorista do Grêmio... Não. O motorista do Grêmio não tá hospitalizado. Fiquei sabendo aí semana passada essa informação. Foi um surto, né? Então, e ele que é uma pessoa de idade também, então tem que ter todos os cuidados. Então, vários funcionários acabaram sendo afetados nesse momento. Mas, em relação ao Douglas Costa, é isso, viu? Eu tô muito feliz, porque o que eu ouvi dele, eu achei muito legal. Tanto que amanhã, Benhur, ele vai falar à noite aqui na Rádio Grenal. Grande atração, hein? Coisas que gente do lado vermelho não fazem, né? E um detalhe, né, o Benhur, não é porque é no Internacional, se fosse ao contrário, eu ia criticar também, mas eu acho que o Tyson poderia se envolver um pouco mais. Não, claro, eu sei que o momento não é bom, troca de treinador, filosofia, tal, não ganho há anos, mas acho que tá faltando. E eu repito essa semana aí, o Internacional era o clube do povo, hoje não é mais. Não é mais por vários motivos. E um é esse, não tem, o torcedor não se sente próximo aos jogadores, aos diretores. Os diretores vivem numa bolha. Pois é, o Kenny, o que tem te parecido até aqui essa postura do Tyson enquanto capitão? Ele botou a cara a tapa depois da eliminação contra o Vitória, né? Exatamente, e eu tive a oportunidade de elogiá-lo aqui exatamente por isso. Porque quando o Internacional sofreu aquela goleada lá contra o Fortaleza, nenhum jogador falou. E o Tyson agora, quando essa eliminação do Internacional aqui no Beira-Rio, o Tyson se colocou à disposição do grupo para falar em nome deles, dos seus companheiros, e falou. E eu tive a oportunidade de elogiá-lo. Foi muito legal aquilo, ele se emocionou, ele terminou a entrevista assim, quase, não foi propriamente uma entrevista, foi uma manifestação assim,
uma declaração, ele terminou quase chorando. Eu acho que esse tipo de jogador assim, ele é muito importante. Ele é muito importante para o grupo. Ele é muito importante para o grupo. O Tais que tem essa identificação com o Inter e vai ser importante nesse momento, né? Com troca de treinador, as lideranças têm que assumir suas responsabilidades. Diga lá, Benhor. Ô, Nicolas, o que eu acho, e não vai aqui flauta por ser gremista, eu acho que no Inter falta o que no Grêmio tem em excesso, que são lideranças. No Grêmio tu identifica as várias, né? Jeromel, o Diego Souza, Michael, antigamente o Marcelo Oliveira. Tu não vês no lado colorado alguém que leve os outros. Vamos lá, sabe? Precisou o Tais foi falar o que ele disse assim disposto. Primeiro porque ele é capitão da equipe, mas ele não tem aquela liderança nata, sabe? Então eu vejo que falta isso ao Internacional. E metendo mais uma colherzinha, eu tenho a impressão, para usar uma expressão do Kenny, que se derem oportunidade para o Osmar Loss, ele não fica a dever para nenhum dos que estão sendo citados aí como possível treinador do Internacional. Esse rapaz, ele já ganhou, se eu não estou equivocado, Nicolas, ele já ganhou algumas taças São Paulo, né? Algumas. Fala, mas faz o contraponto. Como técnico em times profissionais, ele não emplacou, né, Benhor? Ele até conquistou... Ele até chegou a conquistar, se não me engano, um título aí pelo Corinthians, mas ele não conseguiu emplacar. Teve trabalhos no Juventude, em que ele foi rebaixado da Série C para a Série D. Depois Guarani, Vitória, nenhum desses times conseguiu emplacar, bem. Mas ele não pegou o barco andando? Aonde? Ele iniciou o trabalho. Aonde tu diz? Nesses clubes aí. No Juventude ele iniciou a temporada? No Juventude ele treinou no Campeonato Gaúcho e depois na Série C. Isso já faz mais de 10 anos, foi em 2010. Mas ele que fez praticamente toda a caminhada e quando o barco estava afundando ele caiu fora. Mas a grande parte foi no comando dele. E mais recentemente, né, ele treinou o Corinthians em 2018... E em 2019 treinou o Guarani e o Vitória. Foram as experiências dele como técnico. E não teve, assim, um grande trabalho. Então eu tenho uma pulga atrás da orelha em relação aos Osmar Loss, mas... Sabe que em 2012 ele comandou o Internacional. Porque houve uma troca na comissão técnica. Isso. E ele comandou o Internacional, inclusive, num Grenal. Interino, né? Exatamente. Ele comandou o Inter em mais de uma oportunidade como técnico interino. Em 2011 também foram 3 jogos, 2 em 2012. Agora esse assunto aí que está sendo abordado, ele interessa muito aos torcedores do Internacional. Quem será o treinador? Quem vai substituir o Ramírez? E me parece que o Lisca está totalmente descartado. O Lisca não será o treinador do Internacional, embora os torcedores tenham se manifestado favoravelmente à contratação dele. Mas o presidente lá do América já informou que o profissional continuará lá. E que eles têm, digamos assim, um plano para valorizar o Lisca e que ele vai ficar no América. Ele disse o presidente do América que tem um plano para o futuro do Lisca no América. Então o Lisca me parece completamente descartado. Então a pergunta que fica é a seguinte: quem será o treinador do Internacional? Poderá ser, como até o Rec lembrou no seu comentário, que antecedeu o nosso programa. Quantos minutos, Ken? Quantos minutos? Aguirre, esse treinador português, que é um jovem treinador também. Marcos Silva. 43 anos de idade, e que foi muito bem sucedido lá em Portugal, depois na Grécia também, mas eu não sei, treinou um time na Inglaterra também, times na Inglaterra, né? E agora nesse momento ele está livre no mercado, ele pode ser contratado, mas eu não sei, são nomes especulados apenas. Agora quem será realmente, eu não sei. Falar em português, Nicolas, o bonitão lá do Palmeiras não passa uma boa fase, hein? Perdeu pro CRB. Ontem o Corinthians, no momento que estava melhor na partida, tomou o gol, mas eu não sei, eu acho que desandou a maionese lá do Palmeiras.
Pois é, já tem alguma pressão por lá, mesmo que há 4 meses ele tenha conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas Terminou Terminou. Mas a gente sabe como o pessoal é imediatista por aqui, né? E os resultados mais recentes do Palmeiras não têm sido bons. Mas em relação ao que o Kenny falou sobre o novo técnico do Inter, eu também acho que não será o Lisca, mas não por essa questão do presidente do América ter dito que ele vai ficar lá, porque é só a questão do Inter chegar, pagar a multa e já era. E o Lisca certamente gostaria de treinar o Inter. Mas pelo perfil que o Inter tem afirmado buscar no seu novo treinador, de ser um técnico propositivo, eu não vejo o Lisca se encaixando muito dentro desse perfil. Em relação ao português, o Marco Silva, ele treinou 3 equipes na Premier League, né, no campeonato inglês, o Hull City, o Watford e o Everton. Mas como destacou o Kenny, ele não trabalha já desde 2019, está fora do mercado. Está livre, facilitaria para a vinda, mas é um técnico aí que está quase 2 anos fora do mercado. Agora, a pergunta também, o que pode acontecer também é o seguinte, e eu não duvido que isso aconteça. Digamos que o Internacional vença os seus 2 próximos jogos sob o comando do Osmar Loss. Será que não passará pela cabeça dos dirigentes a ideia de que ele continue? Pode ser que sim, né? Pois isso aí depende muito, Ken. Eu vivenciei o vestiário. Isso depende muito do grupo de jogadores. Se os jogadores disserem, nós vamos te abraçar e jogarem por ele, até existe essa perspectiva. Ô, Nicolas, tu desculpa eu estar te imitando, tá? A exemplo, primeiro que não foi a derrota do Aimoré, eu estava te ouvindo hoje, era previsível, né? O Joinville é uma equipe de um porte maior, né? Mas foi injusto, hein? Foi injusto e foi brilhante. Mas eu tô te imitando porque eu lá em Bagé, eu tô... Opa, tivemos um corte aí no Benhur, na sequência ele retorna. Será que ia me imitar o Benhur? Vamos aguardar. 12:26, aproveitar então. Silvia Macedo está de olho nos recados da audiência no 519-9919-4808, WhatsApp 519-9919-4808. Temos participações aí, Silvia, boa tarde. Temos. Tem o Marcos aqui de Caxias que diz que acredita como colorado, que o Lisca ainda pode não estar pronto para treinar um time do tamanho do Inter. E trazendo esse assunto, o João Patrício Herman, vice de futebol do Inter mesmo, falou que o Inter ainda precisa de um técnico que tenha essa cultura gaúcha, que entenda o futebol aqui no Rio Grande do Sul. A gente viu que o Ramírez teve um pouco de dificuldade até em clássicos grenais, que muito se falava dentro dos bastidores colorados, mas bastante comentários aqui na interatividade da Rádio Grenal dizendo isso, que o Lisca pode não ter esse desenvolvimento de trabalho num time do tamanho do Inter. Porque ele teve pouquíssima oportunidade de treinar clubes grandes como técnico de um time profissional. No Inter, a passagem dele de 3 jogos, né, nem dá para contar. Mas, Kenny, em relação ao Marco Silva, tu és contra, né? Técnico estrangeiro e, no caso, mais um vir ao Inter, ou estou enganado? Não, eu sou contra, não é pelo fato de que eu sou contra, porque o técnico é estrangeiro, simplesmente. Eu acho que nesse momento em que estão acontecendo tantas coisas desagradáveis no time do Internacional, tem que chegar aqui para trabalhar no Beira-Rio alguém que conheça o nosso ambiente, que conheça os jogadores, que saiba das exigências da torcida do Internacional, e o Marco Silva certamente não conhece. Como o treinador que o Miguel Ángel Ramírez também não conhecia. E aí, de repente, tu faz assim um projeto de longo prazo, e o torcedor não quer projeto de longo prazo, tem que parar com essa coisa, cara. O futebol é resultado. Se o treinador contratado não conseguir resultados satisfatórios, ele vai em frente, porque a pressão do torcedor se torna insuportável. Então eu tenho a impressão que essa história aí do Marco Silva, ela não vai colar por isso. No caso, na comparação, se nós fizéssemos comparação, então o Diego Aguirre seria mais adequado, porque já trabalhou aqui, trabalhou no Internacional, já esteve na Casa Mata do time do Internacional, né? E já jogou no Internacional, foi jogador do Internacional na temporada de 88, 89.
em 2015 foi técnico. Então eu estaria mais próximo do Diego Aguirre do que o Marco Silva. Mas também eu não creio que o Internacional também vá contratar o Diego Aguirre. Pois é, o Diego Aguirre, que esteve no Inter em 2015, até acho que foi injustiçado, né? Foi bastante criticado, mas fez uma boa campanha bom trabalho, na Libertadores. Chegou na semifinal, né, Silvia? Agora, me tira uma dúvida em relação Tem ausência hoje no Inter por causa do Covid também, né? De sintomas gripais. O Saravia e o Lomba apresentaram, foram O afastados. Lomba não sei se seria titular, né? E o Bosquilha também não viaja, porque tá fazendo trabalhos físicos por conta da lesão. Reforço muscular. Mas também eu não acredito que seria titular de qualquer forma, tá voltando agora. Voltando. Mas, né, perde uma peça importante também. Vai o Daniel no gol, o Heitor na lateral direita, né? Essa é a lógica no time do Inter para hoje à noite. E eu vou na linha do Kenny também. Eu acho que não vão acontecer muitas mudanças em relação ao jogo contra o Vitória, até pelo pouco tempo de treinamento e porque foram os atletas praticamente que escalaram o time do Inter, né? Então, acho que o Osmar Loz não vai fazer algo de muito diferente nesse jogo contra o Bahia. Nicolas, aqui tem gente perguntando, bastante gente também, perguntando sobre o Roger, a possibilidade do Roger sair do Fluminense. Eu acredito que é bem difícil, porque ele faz um bom trabalho atualmente no Fluminense, tem boas peças e acredito que, não sei, mas não vejo o Roger treinando mais de um time na temporada, acho que nem é do feitio dele isso. Então acredito que pro Inter agora, pra atual situação, acho difícil o Roger sair do Fluminense para vir treinar o Inter. Concordo plenamente contigo. O Roger não é aquele técnico que gosta de acumular vários trabalhos no mesmo ano. Exatamente. E pegar o bonde andando. Ele gosta de iniciar o trabalho lá na pré-temporada e, se for possível, completar essa temporada. E ele faz um bom trabalho no Fluminense, né? Não acredito que ele abriria a mão desse trabalho para vir para o Inter nesse momento. Benhur, está de volta? Tu comentava sobre... Eu tô te imitando, porque tu criaste a torcida lá no Amo o Aimoré como ninguém, né? Eu tô criando lá em Bagé. Amo o Guarani como ninguém. Só que tem mais gente, viu? Tem mais gente. Tem mais gente aí na rádio que é uma decepção, porque eu considero como um filho, né? O Guloso ontem se ensaiou e a moça aí, que eu não vou citar o nome, mas é nossa colega, disse que ele é o Detefon. Ele é o Detonteia, mas não mata. É o novo Detefon. Ângelo Afonso que deu um migué, né? Botou um story ali com um buquê de flores e tal, uma possível namorada, mas era migué, era fake. Aplicou essa na gurizada. Mas e aproveitando, e o dia dos namorados dos amigos, como é que foi? Ninguém? Que isso? Mas olha aqui, ó. Tu vai perguntar com a gente do namorado para 2 subóbitos. Ele tem subóbitos. A gente tem que festejar, tá vivo, cara. já estamos no núcleo entre que é dia dos namorados. Nicolas, deixa eu aproveitar que a larga audiência tem o Grenal Solidário ali em Canoas, que é comandado pelo Zé, que é o cônsul do Grêmio, e pelo Pedro Bife, que é o cônsul do Internacional. Só ontem, para tu teres uma ideia, o pessoal do El Chaco é um clube amador ali de Canoas, formado por empresários, profissionais liberais. Só ontem foram 180 cestas básicas, cara. Que espetáculo. Sabe? Sábado que vem vai ser entregue. Mas vai ser assim, ó, o triplo do que é esperado. Tá? E o Zé e o Pedro Bife, eles agradecem porque quando nós fazemos a menção aqui na Rádio Grenal, é impressionante o que eles arrecadam de alimentos. E nessa linha também, para encerrar minha participação agora, a conselheira Rosa Foreste, lá do IGT do Grêmio, eles estão recebendo doações de roupas e cobertores lá na sede do IGT, na João Moreira Marcel 680. E o slogan lá do IGT é o seguinte, Nicolas: quando a solidariedade aumenta, o frio diminui. Que legal. Show de bola. Esse tipo de ação tem que ser sempre enaltecida. Olha, viu, Nicolas, vocês falaram a respeito do Roger. Eu sou uma das pessoas que mais elogia o Roger pelo comportamento dele. Ele é uma pessoa muito estudiosa, ele é muito educado, ele se manifesta claramente a respeito das questões raciais, sabe? Ele jamais omite, digamos assim, as suas opiniões.
E eu gosto muito do Roger. Mas a impressão que nesse momento, ele não tem o perfil para ser treinador do Internacional. Eu acho que, às vezes, pode parecer uma contradição no que eu estou dizendo, mas às vezes um treinador assim, muito calmo, muito educado, eu acho que não resolve. Eu acho que não resolve. Não é que o cara tem que ser deseducado e tem que ser gritalhão, não é nada disso ali. Mas não pode, eu acho que o perfil do Roger não se encaixa para ser treinador do Internacional. Ô Benhur, o perfil que se encaixa pro Internacional tem que ser de um treinador que atua em time pequeno. Porque esse elenco do Inter é limitado. Essa é a verdade. Tem que ter um treinador limitado também. Jogar fechadinho. Que jogue fechado, jogue por uma bola, jogue por 2 bolas. Foi assim que o Abel fez no Inter. Ah, mas tá chamando o Abel de pequeno. Não. É compactar e vamos por uma bola. É claro, contra o São Paulo teve várias oportunidades, teve um bom aproveitamento. Por uma bola não é um ataque, não é igual ontem a Finlândia, que foi literalmente um ataque e fez o gol, ganhou de 1-0 da Dinamarca. Não foram, é isso que eu tô dizendo. O elenco do Internacional é um elenco limitado, essa é a verdade. Tem ali... Aliás, em relação a... Tiraram o Pato do programa e colocaram outro integrante para dizer que o time é limitado. Para imitar o Pato. É o Pato 2 que está no programa hoje. Se o Pato fala a verdade, então é o Pato 2. Tô falando a verdade. Bom, Se tu quer iludir o torcedor colorado, pode iludir. Na Dinamarca ontem, eu fiquei impressionado que aconteceu com aquele jogador, cara. O cara teve digamos assim, uma parada cardíaca em pleno jogo. E aí foi levado, todos os jogadores apavorados, será que, o que pode acontecer com ele e tal? O jogo foi paralisado e só reiniciou depois que os jogadores souberam que o colega, no caso, né? Que o profissional não corria risco assim de morrer. Mas eu não concordei muito com o retorno dessa partida, com o reinício dela. Achei que... Não tinha clima. Eu acho que não tinha clima nenhum ali. Os jogadores ficaram muito abalados. Tanto da Finlândia, tanto da Dinamarca. Mesmo que soubessem que... exatamente. Eu acho só voltou depois de uma ligação, né? Sim, uma chamada de vídeo com o próprio atleta. Mas mesmo assim, né? O impacto... Eles ficaram muito abalados ali. Eles fizeram uma corrente para não mostrar na câmera a situação do Edson, mas é pesado, é pesado. Foi muito forte. Se é aqui, ô Benhur, se é aqui no Brasil, se é aqui na América do Sul, ou na América, com todo, acontece isso, várzea, olha aí, Comebol, principalmente aqui na América do Sul, a Comebol impõe, tem que jogar, não importa se morre um, se não morre um. Agora, como é na Europa, não, solidariedade, apoio, vamos jogar por ele. Toda a diversidade tem as coisas positivas. O Nicolas haverá de saber o nome do capitão da Dinamarca. Kjaer. Tá, olha esse Kjaer salvou o jogador. É verdade. Ele estava numa posição, quem conhece um pouquinho de primeiro socorro, que ele poderia vir a óbito porque ele ia engolir a língua. Ele foi lá, trocou a posição, percebeu a presença da esposa do atleta, foi lá, consolou a esposa. Isso é capitão, cara. Tu tá entendendo? Não é capitão por decreto, é capitão ao natural. E pela primeira vez, se eu não estou equivocado, a Finlândia venceu a Dinamarca. Obviamente que não tinha clima. E a Dinamarca, eu acho que só voltou a campo, igualmente a Finlândia, porque havia interesses econômicos, né? Teriam que devolver ingressos, essas coisas. Mas fica o exemplo, tá? Esse rapaz, para mim, Nicolas, pelo pouquinho de experiência que se tem, esse rapaz foi ressuscitado. Ele chegou ali a perder a vida, foi ressuscitado pela competência dos médicos de ambas as equipes e depois pela equipe médica que estava presente. Agora, como o Fábio falou, foram 7 minutos e tantos até que ele fosse recolhido. Se é que no Brasil leva 3 minutos, diz esse país de terceiro mundo e coisa. O Fábio teve uma boa percepção nesse aspecto. E a importância... Agora, Nicolas, sabe que não é curiosidade, Nicolas? É uma curiosidade apenas. Eu quero saber se esse jogador que sofreu esse terrível abalo durante o jogo, se ele vai continuar atuando no futebol ou não. Essa é a minha curiosidade. Claro que vai. Vai passar por vários exames, né? Mas acredito que sim, porque... Até o médico
Até vou falar no microfone melhor. O médico agora pela manhã acabou meio que uma nota oficial, né? Atualizando o cenário clínico dele. Diz que já foi feito inúmeros testes e nada detectado. Até porque, até eu falei mais cedo, né, Benhur e Kenny, os jogadores estão acostumados a baterias de exame, principalmente por conta do coração. Sim. Pela carga de exercício que você faz na semana, no mês, no ano, na temporada, no caso, né? Então, óbvio que nos exames não vão detectar nada. Cara, o corpo é um ponto de interrogação. Tu viu, Nicolas? Nós tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul, mas isso faz parte da história do futebol gaúcho, né? O extraordinário jogador de futebol, começou no Internacional, depois jogou na seleção brasileira, o Oreco, que veio de Santa Maria. Quando ele foi contratado pelo Internacional na década de 40, o Internacional hesitou em contratá-lo porque ele tinha problemas do coração. Mas ele foi contratado, superou esses problemas. Aí jogou na seleção brasileira. Deu azar que ele era reserva do Newton Santos. Aí tu imagina só. Mas jogou na seleção brasileira. E sabe o que aconteceu com ele, rapaz? Parece o destino. Ele morreu do coração. Depois que havia se aposentado do futebol, largado o futebol, jogando, digamos, uma pelada no interior lá de São Paulo. Que coisa, né? Muito triste. E até essa semana aí, o Matheus Rodrigues, que foi centroavante do Aimoré até o Campeonato Gaúcho passado, ele anunciou aí que vai ter que parar de jogar futebol por causa de problema cardíaco, né? 23 anos, muito triste, um centroavante promissor, foi artilheiro da Copa Vianney Carlet em 2019, e o Matheus Rodrigues infelizmente vai ter que parar de jogar futebol, problema cardíaco, né? Não adianta, não dá para correr esse risco. E que bom que o Eriksen tá aí bem, né? A gente ficou temendo o pior naquele momento, foi assustador realmente, e como destacou o Benhur, né, o zagueiro Kjaer foi um herói ali para fazer a massagem cardíaca, evitar que o Eriksen engolisse a língua e também consolando a esposa, dando força. Esse é o verdadeiro significado de um capitão, ele que é zagueiro do Milan, né, 32 anos, o Kjaer, zagueiro e capitão da Dinamarca. E foi bonita também, o Nicolas, a homenagem do Lukaku, né? Quando fez um dos gols da Bélgica ali, ele disse: eu te amo, Eriksen. Eu acho que eles jogam juntos na Inter, né? Na Inter de Milão, exatamente, mesmo. Eu acho que o que salvou esse rapaz foi a energia do mundo inteiro. Eu estava vendo o jogo ali, eu fiquei numa aflição, cara, sabe? Parece, e não é conosco, mas a gente se transporta, sabe? Eu acho que a energia positiva do mundo salvou esse rapaz. Tava todo mundo acompanhando e aflito, né, senhor? O médico da equipe da Dinamarca disse que ele sofreu uma parada cardíaca e que ele se foi antes de ser ressuscitado, digamos assim. E ele falou que eles trouxeram de volta após usar o desfibrilador. Desfibrilador, não é fácil. Não. Coisa que não tinha, Silvio, quando faleceu o jogador aquele de São Caetano, Serginho. Né? Exatamente. Porque aquela foi outra que a gente levou um tempo para se recuperar, né? Tu estás vendo uma partida ao vivo e o cara morre ali jogando futebol. É difícil, né? Muito triste. Agora, viu, o nosso colega Benhur citou o nome de um jogador que eu acho extraordinário, esse Lukaku, né? Que jogador extraordinário. Como joga a bola esse cara? É um dos melhores centroavantes do mundo, né? Joga muito. O Chicão Tofani é apaixonado pelo Lukaku. E o Lukaku tem uma história de superação fantástica, né? Ele... Que nem a do Kanté, assim, né? De quem? Conta a do Kanté. Sim. Tu vai escolar. O Kanté era. Como é que se diz? Era gari, né? Sim. O Kanté veio de. Cara, eu sou apaixonado pelos Kanté. Eu acho que toda equipe de futebol que se preze deveria ter um Kanté, cara. Incrível, né? Um operário. Vou te dizer, Nicolas, tô torcendo para que ele esteja entre os 3 melhores no final do ano. Merece, né, Benhur? Merece,
campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, jogando uma barbaridade na final contra o Manchester City. Agora, vem cá, eu pergunto para vocês, o que vocês estão esperando desse jogo, da estreia do Brasil na Copa América hoje, contra a Venezuela ali em Brasília? Lá. A impressão que eu tenho, por tudo que está acontecendo com a seleção da Venezuela, é que o Brasil vai fazer uma goleada. Porque os jogadores da Venezuela foram atingidos por essa Covid aí. Eu não sei nem se terão, digamos assim, condições de colocar o time em campo. São 13 casos de Covid. Né? São 13 casos de Covid. Foi liberado para que eles trouxessem jogadores da Venezuela, né? Vieram outros agora. Sim, foram 13 casos de Covid nos membros da delegação da Venezuela e assim convocaram 15 jogadores. A Conmebol abriu brecha, né? A princípio seriam só 5 mudanças em relação à lista original que seriam permitidas, mas com esses casos de Covid não tem limite, e aí a Venezuela convocou 15 novos jogadores por conta desses casos de Covid. Bolívia também teve casos positivos, né? 4, se não estou enganado. Então já começa com casos de Covid. Essa Copa América é o que já era esperado, né? O momento não é dos mais ideais para o Brasil sediar esse evento. A gente já segue com um debate aqui no Dupla de domingo, 12h45. Antes quero falar da Yamaha. Agora você já tem uma nova